Para atender ao pedido de alguns de vocês e para complementar um de nossos vídeos anteriores, se você não checou ainda, vale a pena, a história dos gigantes na mitologia. Vai lá dar uma olhadinha. O vídeo de hoje trará esses seres místicos sob 3 novas perspectivas, sendo estas a do povo asteca, inca e maia. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Poco, o 7º filho. E essa é a história de 3 povos diferentes com perspectivas muito parecidas sobre quem foram os gigantes. Os gigantes na mitologia asteca. Habitando a região onde hoje encontramos o México, os astecas contavam com uma mitologia extremamente rica, rodeada de deuses e criaturas sobrenaturais que eram preenchidas de acordo com a incorporação dos resquícios das lendas de outros povos que, de uma forma ou outra, acabaram sendo dominados por eles. Como grande parte das religiões do passado, o povo asteca era politeísta, mantendo uma boa cartela de divindades e deuses à sua disposição, sendo que, em suas descrições, a maioria delas acabava sendo relacionada a elementos naturais, como a água, o fogo, a terra e o vento. E como na maioria das culturas, os gigantes não podiam deixar de estar entre os seus seres mitológicos. Segundo o que conta a mitologia desse povo, antes da sua existência, houveram outros mundos que serviram de base para a criação da nossa Terra e da própria espécie humana. Mas devido a grandes desastres naturais e forças divinas, todas elas acabaram sendo extintas. Para registrar essa passagem de tempo e os diferentes povos, cada um deles é representado por um sol, fazendo com que, em sua lógica, os astecas e a própria espécie humana fizessem parte do 5º sol, sendo, portanto, antecedido por outras 4 civilizações distintas. Em seus contos, o primeiro sol era representado pelos homens gigantes, que haviam sido criados pelos deuses e eram ótimos cultivadores da terra, usando as cavernas como morada e as raízes e frutos silvestres como a sua principal fonte de alimento. Mas, por mais que fossem o retrato dos gigantes terrestres pacíficos, que se distinguem bastante dos abomináveis gigantes das demais crenças, a sua bondade acabou culminando em seu fim. Afinal, eles teriam sido mortos e extintos por jaguares, animais enviados por Tezcatlipoca. Depois disso, chegou o momento do segundo sol, que era regido pelo deus Quetzalcoatl, e acabou perturbando o mundo com fortes ventos, capazes de fazer com que os humanos fossem carregados por ondas de furacões. E para impedir que isso acontecesse, eles acabaram tendo que adquirir a capacidade de se agarrar nas árvores, fazendo com que, no fim, eles se tornassem macacos. Já no terceiro sol, é dito que uma chuva de fogo chegou para assolar o mundo, trazida por Tlaloc, o deus do trovão e dos raios, e com o intuito de, mais uma vez, pôr fim à espécie humana. Mas dessa vez, para se protegerem, os humanos acabaram ganhando asas e se transformando em aves, para que o céu pudesse ser o seu novo lar. Enquanto isso, o quarto sol foi tomado pela deusa dos mares, rios e lagos, Xalchutlicue, que era a esposa do deus anterior, e segundo eles, o nosso destino será comandado pelo deus Sol, com chuvas de fogo, lava e grandes e terríveis terremotos. Os gigantes na mitologia inca. Habitando pontos de destaque dentro da América do Sul, como a região da Cordilheira dos Andes, o povo inca manteve um império extremamente importante no passado, contando com fortalezas monumentais e um caráter bélico extremamente impressionante.
Inclusive para aqueles que são fascinados pela arquitetura antiga, uma das fortalezas mais interessantes para se conhecer desse povo está localizado nos arredores de Cusco, no Peru, e carrega o nome de Sacsayhuaman. Isso, claro, se você ignorar o fato de que, para alguns, e até mesmo para o povo inca, essa construção teria sido feita pelos gigantes. Afinal, por ser uma estrutura gigantesca e completamente fora dos padrões considerados possíveis para aquele período, não conseguindo ser explicadas até hoje pelos cientistas e arqueólogos, existe também uma alternativa mitológica para o seu surgimento. De acordo com alguns dos mitos do povo inca, naquele período, os homens e os gigantes mantinham uma relação de convívio amigável uns com os outros. Isso porque, segundo contam, o seu povo teria sido ensinado e até mesmo guiado pelos gigantes, também conhecidos como os Filhos do Senhor Sol, de forma a levá-los à grandeza. Tanto que, se considerarmos esse fato, seria possível associar a sua inteligência, evolução, civilização e riquezas aos gigantes, que de uma forma ou de outra teriam propiciado o seu desenvolvimento prematuro, tornando-os capazes de construir mapas extremamente bem desenvolvidos e elaborados, técnicas medicinais importantíssimas e muitas outras áreas invejáveis do conhecimento. Tudo isso sem falar que as suas defesas sempre foram muito bem fortificadas. Mas afinal, o que dizem as histórias? Ao que tudo indica, os incas seriam os descendentes de um povo um pouco mais antigo que, no passado, teria vivido em um país conhecido como País do Sol, que acabou sendo submerso pela água, em uma alusão clara ao conhecido dilúvio, que foi retratado em diversas culturas diferentes. Segundo eles, o seu povo teria sido salvo pelos servos do Senhor do Sol, que não descansaram até que cada um deles estivesse a salvo em sua nova terra, trazendo então uma possível espécie de gigantes à tona, que foi capaz de se sobressair ao dilúvio e salvar toda uma população de humanos com facilidade. Além disso, de acordo com o próprio povo misterioso, eles seriam os pastores em nome do Deus Sol, Inti, e teriam a missão de proteger, guiar e ensinar aquele povo, assim como no passado isso teria acontecido com eles. Outro fato importante é que, segundo algumas análises, esse grupo de gigantes salvadores teriam sido os verdadeiros responsáveis pela construção de estruturas importantes para o povo inca, como a mencionada Sacsayhuaman, tanto que, em sua tradução livre, o nome do local seria algo como o Castelo dos Gigantes. Ainda assim, os gigantes e os incas não viviam juntos, apenas próximos. Aparentemente, ao contrário do que é retratado em outras culturas, esses gigantes não seriam agressivos e dominadores, sendo, na verdade, um povo extremamente pacífico e amigável, guiado pelo chefe dos gigantes, Taitani, mas que em sua maioria preferia viver de forma mais resguardada em seus anos finais, mantendo um contato restrito com os humanos que geralmente só era realizado graças à intermediação dos sacerdotes incas. Os gigantes na mitologia maia. Formados na região que ficou conhecida como Mesoamérica, na América Central, os maias foram um dos povos mais interessantes e curiosos do nosso passado, que, por muito tempo, teve um desaparecimento suspeito e completamente rodeado de teorias da conspiração. Mas afinal, além de suas construções magníficas, como o Templo de Kukulkan e Chichén Itzá, que alguns ousariam dizer que foram construídas por gigantes, o que mais existe de comum entre esse ser mitológico e o povo maia? Bom, o fato é que, apesar de não retratarem com tantos detalhes essa criatura mítica, como fizeram os dois povos anteriores,
Existem alguns resquícios que foram deixados pelo seu povo e que dão a entender que, mesmo com poucos detalhes sobre essas lendas, eles acreditavam ao menos em algum grau nos tão falados gigantes. Isso porque, ao analisar a lista de deuses e seres sobrenaturais da cultura maia, foi possível encontrar uma entidade chamada Tiamat, especificada como sendo um gigante que seria, por sua vez, a mãe de Cabracan e Zipacná, dois grandes demônios considerados extremamente arrogantes e violentos. Ainda dentro dos deuses maias é importante fazer referência ao deus da chuva, Chaak, considerado uma das divindades mais importantes para o seu povo. Isso porque, em algumas das suas crenças, os semideuses conhecidos como Chaakob, que seriam os servos do grande Deus, acabavam vindo para a Terra e aparecendo para os humanos na forma de anões ou gigantes. Além disso, descobertas das últimas décadas, como templos maias cobertos por rostos gigantes, acabaram abrindo um grande ponto de interrogação a respeito da sua função e significado para aquele povo. Segundo os dados fornecidos pelo National Geographic, um grupo de arqueólogos guatemaltecos e norte-americanos teria sido responsável pela descoberta de um templo maia único e icônico, com mais de 1.600 anos de idade, completamente cobertos pela face de gigantes. O local, que ficou conhecido como Templo do Sol Noturno, funcionava como uma espécie de farol com um vermelho vivo que podia ser visto por qualquer um a quilômetros de distância dele. E, decorando as suas paredes, foram encontradas máscaras de 1,5 metro de altura, que serviam como uma forma de glorificação para o Deus Sol. Tudo isso sem falar de outras figuras importantes retratadas no local, como um tubarão e uma série de jaguares, algo que, se associarmos à mitologia dos seus irmãos astecas e incas, acaba dando indícios de uma relação com os antigos gigantes mitológicos. Bom, eu tô ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos, isso ajuda demais o canal. E enquanto isso, o Pix, como você sabe, continua funcionando e ao seu dispor se você achar que o canal merece essa tua força, tá bom? Um grande abraço e não se esqueça, se você quiser ouvir mais sobre essas criaturas maravilhosas em outras culturas, basta solicitar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.